Noite, entrando um pouquinho antes para ver se está tudo certinho. Vamos dar continuidade na leitura do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, hoje com o terceiro capítulo. Vamos esperar. Oi, Marcos. Esperar entrar as pessoas, esperar entrar a Denise do Espaço Girassol. A Denise já chegando aí para o nosso terceiro episódio. Que hoje é a aplicação da lei do karma, ou de causa e efeito. Oi, Bia, tudo bem? Tudo bom? Tudo Vamos, tranquilo. vamos esperar ver se chega mais alguém aí. Por enquanto eu tô e Uhum. o Marcos. Eu acho que a gente entrou um pouquinho antes, né? Uhum. Mas é melhor que daí o pessoal já vai entrando, a gente já vai Tem hoje organizando. um horário diferente do que os outros dias, porque talvez esse horário seja melhor, né? E tô vendo aqui o nosso capítulo de hoje, Aham, lei do que é karma. a lei do karma de causa e efeito, que deixa muito a pensar. Ali, Alex Machado, tudo bom? Oi, Gratidão Alex, por tudo estar. bem? E pensando nos capítulos anteriores, recapitulando, o primeiro capítulo foi do Potencialidade Pura, o Uhum. segundo foi de dar e receber. Tudo bem, Karen? Seja bem-vinda. E, e o que ficou de lição dele para a gente, né, nesses dois capítulos sobre tarefas. Eu consegui fazer alguma coisa, tu conseguiu fazer alguma coisa? Consegui fazer a tarefa do não julgar, do Conseguiu. silêncio complicado. É, o silêncio É é muito. complicado, né? Eu É. ontem consegui fazer um pouquinho o silêncio, né? Às vezes um pouco que a gente conquiste já é, né? O não julgar Uhum. é quando a gente vê tá entrando e aí já não pode parar, deixa que aconteça, É. né? Sim, se tu vai ficar discutindo contigo, não vai Uhum. chegar a lugar nenhum, né? E também da natureza, onde eu tive a oportunidade de curtir um pouco mais da natureza, porque quando eu vou lá para o Iradi, né, lá tem bastante Aham. natureza. E de dar, da tarefa do dar e receber, né, de fazer essa, eu consegui desejar muitas bênçãos para as pessoas. Então, assim, o presente era tipo uma bênção, né? Uhum. Tu fez o E presente do Barras? não, não. Não, o presente de Barras, não. O presente, o dar e receber do Chopra. Ah, tá. Foi a do capítulo da semana Sim. passada. Então, eu digo, eu dava muitas bênçãos para as pessoas, assim, né? Não Uhum. falando, não verbalizando, mas desejando mentalmente, né? E também Uhum. fazendo isso que ele diz que é essa questão do perceber tudo os benefícios que a gente recebe durante um dia, né? Conseguindo Uhum. vendo isso, né? O não julgar foi, não foi uma questão de eu não julgar, foi uma questão da gente estar aqui em casa discutindo sobre aquilo que a gente pensa da outra pessoa, né? E é Uhum, uma coisa que a gente faz muito, muito a gente faz isso, mas fulano não faz nada para progredir, Beltrano não movimenta as suas coisas, mas uhum, se a gente hoje, a gente trabalhando com a constelação, a gente percebe quantas coisas tu traz que tu nem sabe que carrega, né? E uhum, muitas vezes o não fazer as coisas, o que parece uhum. uma imobilização da pessoa, né? Muitas Sim, vezes é mantida pelo medo, pela insegurança, que vem de outras coisas, que não tem nada a ver absolutamente com aquilo, né? Por exemplo, tu tem necessidade de procurar um emprego, mas não consegue. E não é porque o emprego te assusta, mas uhum, outras coisas. E a gente estava conversando muito sobre isso, sobre o quanto a gente julga as pessoas quando a gente coloca essa questão, por que que a pessoa não faz? Né? Porque a uhum. gente tem a visão da vida, a gente tem a visão da vida dela como a gente enxerga a nossa. E muitas Uhum. vezes ela é bem diferente, né?
Ah, com certeza, né? Que daí entra a função da empatia, né? De tu Uhum, e o que às vezes eu tenho algumas dúvidas a respeito disso, porque te colocar na posição do outro, muitas vezes não tendo passado por alguma situação uhum, semelhante, é difícil ter essa compreensão. Então, por isso que eu sim, digo, daí entra o respeito, né? Então, o que a gente faz é respeitar a escolha do outro, né? E o que uhum, faz essas escolhas, né? E até hoje a gente vai é, falar justamente dessa questão das escolhas, porque a lei do karma está muito vinculada com escolhas, né? Com uhum, esse causa e efeito, né? E sim, e essa questão de presentes, Denise, eu hoje vejo esses presentes assim, ó, como eu te disse, né? Várias coisas que muitas vezes eu não parava para observar, que é ter uma cama para deitar quentinha, né? Que é ter um uhum, alimento um banho quente. Então, são muitos detalhes que, por um grande período, até pelo piloto automático, passa despercebido, né? E acho que nessa quarentena a gente está tendo essa oportunidade, tudo isso que a gente vem desenvolvendo, né? De observar todos esses benefícios que a gente ganha num dia, ver o sol, acordar, ter uhum, saúde, conseguir caminhar. Enfim, né? São muitas coisas que a gente tem, que a gente ganha de presente diariamente, né? É assim que uhum. eu hoje, né? Tudo isso. Sim, e não valoriza, né? Aham, nem percebe, né? Porque anda muito nessa questão do piloto. Oi, a Fernanda. Oi, Fernanda. Anda Ô, nessa Fernanda, questão tudo bom? do piloto automático e não percebe, né? Sim, até com relação às pessoas que estão com a gente. As pessoas que estão Sim. sempre disponíveis, a gente tende a não considerar, mas muitas vezes vem uma pessoa de fora e te faz exatamente a mesma coisa que aquela que estava perto, ou até menos, e tu dá muito Aham. mais valor, como se fosse obrigação da pessoa que está perto fazer, né? Aham. Como se fosse obrigação dela estar ali. E a gente Aham. esquece disso também, né? Que é uma coisa importante, a gente agradecer pelas pessoas que cruzam, até as que incomodam, Ah, né? com Também certeza. agradecer por elas. Mais elas Aham. até, Que faz a né? gente se mexer às vezes. Vamos começar? Isso. Vamos. Tu quer começar? Quer que eu comece? O que que tu escolhe? Vou começar. Posso começar? Pode. Tá. Então vamos lá. Capítulo 3, então, a lei do karma ou de causa e efeito. Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto de nosso karma é a felicidade e o sucesso. Karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Swami Vivekananda. A terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma. A palavra karma significa o conjunto das ações dos homens e suas consequências. É causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado: você colhe aquilo que semeia. Portanto, não há nada de misterioso na lei do karma. Obviamente, se desejamos felicidade, precisamos aprender a semear felicidade. Karma implica, então, em escolha e ação consciente. Tanto você quanto eu somos acolhedores, infinitos, em nossa vida a todo momento. Entramos no campo de todas as possibilidades, onde temos acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas dessas escolhas são feitas conscientemente, outras não. Portanto, a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo momento. E aqui eu acho que não são só as escolhas ruins, né? A gente Sim. coloca muito assim que o karma tá ligado às coisas ruins que tu escolhe, mas tem as coisas boas também e que também acabam gerando um karma, né? Sim, eu vejo de uma forma geral, né? É isso, né? São as escolhas e as consequências, causa e efeito, né? E isso envolve tudo, Uhum, bom, mal, né? Não se tem só uma sim. questão ruim, né? De negativo. Quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo neste momento é resultado de escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. Infelizmente, muitos fazem escolhas
inconscientes e por isso acham que não são escolhas, mas são. Se eu o insulto, é provável que você escolha se ofender. Se eu lhe faço um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato e envaidecido. Pense bem e sempre pense bem. É sempre uma escolha. Isso aqui me lembra muito as discussões que às vezes a gente tinha sobre o quanto a gente compra, né? A opinião dos outros, quanto a gente compra aquilo que as pessoas pensam da gente, né? E eu acho que é bem isso aí. A maneira como eu vou reagir a isso, Sim. necessariamente, se eu te digo assim, Bia, teu cabelo tá horrível, tu pode Uhum. assumir que tá horrível e tu vai gerar uma situação para ti, uma condição para ti, né? E eu também, de certa forma, por ter gerado essa situação para ti, também vou ter o meu karma, né? Então, eu Sim. acho que muito que é essa forma inconsciente de gerar karma, né? Uhum. Eu estou preparada por alguma coisa, alguém vem e me fala e eu compro essa ideia, além de eu gerar uma raiva com relação a essa pessoa, eu ainda Sim. modifico toda uma estrutura. Era para eu fazer e eu não fiz. Já estou gerando karma. E é de forma inconsciente, né? Sim. Oi, Isa. Ai, pode continuar, Denise. Oi, Cláudia Migrete. Oi, Caó. Se eu Continua, Denise. insulto, é provável que... isso aqui a gente já leu, né? Eu posso insultá-lo e ofendê-lo e você escolher não se ofender. Da mesma maneira, posso lhe fazer um cumprimento e você escolher não se sentir envaidecido, né? Que é a questão do te detonar pelos outros, né? Em Aham. outras palavras, toda pessoa constitui, mesmo sendo um escolhedor infinito, um feixe de reflexos condicionados. Eles são disparados constantemente por circunstâncias e por pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. Esses reflexos condicionados são iguais ao condicionamento pavloviano. Pavlov é conhecido por demonstrar que um cão, ao receber comida, sempre que se fizer soar uma campainha, começará a salivar antes de ouvir a campainha. Ou seja, o animal desenvolve um reflexo condicionado ao associar um estímulo, comida, ao outro, que seria o som da campainha. Quer falar alguma coisa, Bia? Não, eu tô, na verdade, refletindo sobre isso, né? Sobre essas Uhum, questões, né? Do condicionamento, né? Que isso é um uhum, condicionamento complexo, né? sim. Aham. É aquilo Também que tu. nós Também Pode falar. nós, devido ao condicionamento, temos respostas repetitivas e previsíveis aos estímulos do ambiente. Nossas Sim. reações parecem ser disparadas automaticamente por pessoas e por circunstâncias. No entanto, esquecemos um fato: essas reações são também escolhas que fazemos a todo momento. Simplesmente estamos escolhendo inconscientemente. É muito. Isso, tu lê assim, é muito profundo tudo isso, né? Uhum, É, realmente, tu te condiciona e às vezes condiciona o outro, né? Tu já uhum, espera um determinado tipo de comportamento do outro, porque tu condiciona que ele é assim e o que ele vai uhum. é tá querendo se referir a alguma. Então é bem bem complexo e bem profundo tudo isso, né? E o quanto a gente tem responsabilidade sobre qualquer caminho, né? Porque mesmo que as coisas não sejam tão claras, a gente deixa de conviver com pessoas por entender de forma errada, né? E se a gente for analisar dessa forma, qualquer detalhe da nossa vida modifica o nosso karma. E muito Sim. ainda mais as responsabilidades que a gente tem assumidas antes de encarnar, que a gente Uhum. modifica aqui na nossa caminhada. Pois é, eu vejo assim, esse momento que a gente está vivendo é um momento tão delicado e tão profundo com todas essas abordagens que têm sido feitas, né? E essa questão principalmente da lei do karma ou da escolha, né? Eu vejo assim, isso tudo sempre vai ser de acordo com a capacidade, né? Então, o karma vem também de acordo com a capacidade de cada um de nós, porque muitas vezes essas escolhas a pessoa ainda não tem essa consciência
né? Eu vejo algumas pessoas dizendo basta escolher, mas esse basta escolher parece que não tem tanta profundidade em tudo que vai envolver essa escolha, Uhum, né? Então, eu acredito que essas escolhas sempre tem que ter uma referência do quanto tu tá envolvendo outras pessoas na tua escolha, uhum, né? Quanto tu tá escolhendo e o que o outro te traz, de que forma tu vai manusear aquilo e a responsabilidade sobre aquilo, né? uhum. Não sei se tu está conseguindo acompanhar meu Aham, raciocínio em relação a essas sim. escolhas, né? Essa questão que tu disse também, a questão do delegar poderes, porque às vezes a gente delega poderes para os outros a nosso respeito e isso Uhum, cria um karma entre duas pessoas, a que se permite receber isso e a que entrega isso, né, essa responsabilidade. uhum. É bem profundo esse assunto, né, Denise? Para mim é bem profundo. E tudo Pode vai bater sempre na mesma coisa. Tu vai sempre, sim. não adianta tu jogar a peteca pro outro. Sempre vai ser tu a responsável. Seja a decisão que tu tomar, até Uhum. se tipo assim, tu toma uma decisão que impacta na decisão dos teus filhos, né? Uhum. Tu não vai ser responsável pelo que eles vão fazer com a situação que tu criou, né? Mas tu Uhum. vai ser responsável por ter criado a situação. Então, de alguma forma, tu vai ter que vencer esse karma, né? Uhum. Tipo, tu coloca uma pessoa para viver, até uma história bem antiga que tem que dois irmãos gêmeos, um era criado numa favela e o outro estuda, né? E aí Uhum. um pega e diz: "Ah, eu quis ser tudo que o meu pai, eu não quis ser tudo que o meu pai foi, né?" E o outro disse: Uhum. "Eu quis ser tudo que o meu pai foi." Então é a Sim. mesma situação e cada Uhum. um encarou diferente, Duas né? escolhas. Uhum. De toda forma, tu vai ter karma, mas vai fazer a escolha certa ou não, né? E também é Uhum. aprendizado. Sim, com certeza. Ah, Sabe que falou se você aí? parar um pouco e começar a observar suas escolhas no momento em que elas ocorrem, mudará esse aspecto de inconsciência. O simples ato de observá-las transfere todo o processo do terreno do inconsciente para o terreno do consciente. E esse procedimento, escolher e observar conscientemente, é muito enriquecedor. Quando você faz uma escolha, qualquer uma, pergunte-se duas coisas primeiro. Quais serão as consequências da escolha que estou fazendo? E segunda, essa escolha trará felicidade a mim e aos outros ao meu redor? Que é o que a gente estava falando, né? Estou falando agora, A, res... exatamente. é, a resposta à primeira questão você sentirá no seu coração e saberá imediatamente quais serão as consequências. Quanto à segunda questão, se a resposta for sim, então persista nessa escolha. Se for não, escolha outra coisa. É bem simples. Entre a infinidade de escolhas disponíveis a cada segundo, só existe uma que trará felicidade, a você e aos que estiverem por perto. E quando você faz essa escolha, ela resulta numa forma de comportamento chamada de ação correta espontânea. A ação correta espontânea é o momento certo, é a resposta certa para uma situação no instante em que é dada. É a ação que nutre você e todos os que forem influenciados por ela. Há um mecanismo muito interessante no universo para ajudar a fazer escolhas espontâneas corretas. Esse mecanismo relaciona-se com as sensações físicas. Nosso corpo conhece dois tipos de sensação. Uma é a do conforto e a outra a do desconforto. Imediatamente antes de fazer uma escolha consciente, observe seu corpo enquanto faz a pergunta: se eu escolher isso, o que acontecerá? Se seu corpo enviar uma mensagem de conforto, é a escolha certa. Se o seu corpo enviar uma mensagem de desconforto, a escolha não é a adequada. Olha que loucura, Denise, deixa eu só te interromper, né? É o que eu volto lá, né? Tu vê, eu gosto muito de shopping. E aqui o que a gente aprende nas barras, que é observar o corpo e perguntar, fazer para ele essas Uhum, perguntas para fazer uma escolha, enfim. Tu vê, o Schober já falava disso em 97. uhum, Então, isso é interessante que a gente vê que nada se perde, tudo se transforma, tudo se modifica. uhum, É como a moda, né? Aqui, lá em 60 se usava uma saia plissada,
passa alguns anos e essa saia volta de novo como se fosse uma novidade. É muito interessante. Reciclada. É isso, se tu parar para pensar, a gente dentro da mediunidade já trabalha com essa condição há muito tempo, porque tu interpreta, né, a energia que chega pelo teu corpo, Aham, batimento cardíaco, dor na nuca, e tu vai interpretando. Então já é uma, claro que não é uma escolha, porque tu não vai escolher quem vai se manifestar, mas tu já aham. aprende desde sempre a entender o teu corpo dentro do quadro energético, né, da Sim. manifestação que aquilo te passa. Aham, As coisas só mudam de nome. aham. Para alguns, a mensagem de conforto e desconforto se dá na região do plexo solar. Para a maioria, no entanto, se manifesta na área do coração. Conscientemente, preste atenção nessa área do coração e pergunte a ele o que fazer. Depois, espere pela resposta. Uma resposta física na forma de sensação, mesmo que seja muito leve. O importante é que está lá em seu corpo. Somente o coração conhece a resposta certa. Muita gente acha que o coração é piegas e sentimental. Não é. O coração é intuitivo e holístico. É contextual. É relacional. Não se orienta por perdas e ganhos. Ele está conectado ao computador cósmico, ao campo da potencialidade pura, do conhecimento puro e do poder da organização infinita, que leva tudo em conta. Às vezes, pode até parecer irracional, mas o coração tem uma capacidade mais acurada e muito mais precisa de processar dados do que qualquer outra coisa que exista nos limites do pensamento racional. Você pode usar a lei do karma para gerar dinheiro e abundância e atrair para si o fluxo de todas as coisas boas no momento que quiser. Mas antes precisa estar conscientemente lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que faz a todo momento de sua vida. Se fizer isso regularmente, estará fazendo pleno uso da lei do karma. Quanto mais escolhas você fizer ao nível da percepção consciente, mais corretas e espontâneas serão as escolhas, tanto para si quanto para os que estão ao seu redor. Essa questão do coração também, né? Eu fiz a live ali, não sei se tu chegou a assistir com a Angélica, e foi justamente isso, essa questão do coração, tu te voltar para o coração energético. E até ela participa de um grupo de pleidianas, ela conheceu, de pleidianos, né? E ela conheceu Uhum. uma escritora, Christine Day, que passou por várias experiências. Então, e eu assisti algumas meditações. E as meditações sempre fazem justamente essa volta para dentro do coração energético, que é muito maior do que o nosso coração físico, né? E é realmente interessante porque às vezes a gente busca essa expansão de consciência indo para fora. E Uhum. mesmo já tendo uma caminhada, a gente perde um pouquinho, esquecendo que o processo é sempre para dentro, né? É sempre para dentro que tu vem, faz essa retomada, para depois então conseguir perceber todos os outros campos, todos os outros corpos energéticos, né? E aqui também ele menciona essa questão do coração, né? E o karma passado? Como ele influencia você agora? Há três coisas que podem ser feitas em relação a isso. Uma é pagar seus débitos do karma passado, e é o que a maioria das pessoas escolhe fazer, embora inconscientemente. Isto também é uma escolha. Às vezes há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos, mas a lei do karma é bem claro, diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagar. Há um perfeito sistema de acerto de contas nesse universo, uma constante troca de energia de e para. A segunda coisa que você pode fazer é transmutar ou transformar seu karma numa experiência mais agradável. Esse é um processo muito interessante. Você pode se perguntar, quando está pagando um débito, o que estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Qual é a mensagem que o universo está me transmitindo? Como posso que o universo, como posso tornar útil essa experiência para meus semelhantes? Ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade e ata essa semente da oportunidade ao seu Dharma, que é o seu propósito de vida, e do qual falaremos na sétima lei espiritual do sucesso. Isso lhe permitirá transmutar o karma numa nova expressão. Por exemplo, se você quebrar a perna jogando bola, pergunte-se:
O que essa experiência está me ensinando? Que mensagem o universo está me enviando? Talvez seja a mensagem de que você precisa diminuir o ritmo e ter mais cuidado e atenção com o seu corpo. E se o seu Dharma for transmitir aos outros o que sabe, então ao se perguntar, como eu posso tornar essa experiência útil aos meus semelhantes? Talvez você decida compartilhar o que aprendeu, escrevendo um livro ou jogando bola com mais cuidado. Talvez até desenhe um sapato especial ou um protetor de perna que evite esse tipo de ferimento a outras pessoas. Dessa forma, enquanto paga seu débito com o karma do passado, você está convertendo a adversidade num benefício que poderá lhe trazer riquezas e satisfações. É a transmutação do seu karma numa experiência positiva. Você não se livra realmente do karma, mas consegue usar um episódio ligado a ele para criar um karma novo e positivo. Isso aqui, Bia, me lembrou muito a questão que é uma visão kardecista, né, que diz que se tu te suicidou, obrigatoriamente na próxima vida tu viria com uma deficiência mental que te impediria de ter uma vida normal, né? Ou se tu matou alguém, tu vai ser assassinado na próxima, né? Essa é uma visão kardecista que, na verdade, as pessoas nunca olharam de forma diferente. Por exemplo, eu posso ter sido uma genocida que matei muitas crianças. E o meu karma vai ser compensado não sendo morta da mesma forma ou de forma parecida, mas eu posso vir na condição de uma professora que vai ter um trabalho com essas crianças. Como eu posso ter ou a questão do aborto, né? Abortou, o teu próximo filho vai ter problema. Isso aí a gente ouve desde criança, né? Não, pode ser que eu faça o aborto em uma vida e na outra eu venha como uma médica pediatra ou uma médica ginecologista, né? Então, essa compensação do karma, nem sempre ela é ruim. Nem sempre o que está acontecendo de ruim na nossa vida hoje é em função do karma. Né? Muitas vezes é das... Pode falar, Denise, completar. Não, muitas vezes é das escolhas dessa vida mesmo. Né? Eu lembro de ter visto um filme do Gandhi, aonde num momento dado lá do filme ele estava na praça fazendo jejum, né, em função de tudo que estava acontecendo e foi como é que a gente diz, era a maneira que ele estava de reivindicar. Foi o momento que ele está numa praça pública lá. E aí chega uma pessoa e diz isso para ele, que matou uma família e matou crianças. E o que ele faz para compensar o que ele fez, né? Aí o Gandhi disse para ele, vai lá, pega um filho do teu inimigo e cria como se fosse teu, né? Então, ama, né? E aí sim, eu também vejo dessa maneira. Existem várias maneiras da gente resolver algumas coisas. Não precisa ser. Até porque eu acredito que quando tu começa a praticar um boicote, um autoflagelo, tu não está solucionando, tu está criando outro problema. Né? E isso também me diz assim, ó, não existe vítimas ou algoz. Né? Existem situações e escolhas. E é isso, o karma, a lei da causa e do efeito, são escolhas. A gente escolhe consequentemente. Quando tu vê o resultado é o resultado da tua escolha. Né? E é uma questão de tu entender por que tu escolheu. Alguma coisa te fez escolher, seja a ignorância, por não saber a real situação, mas tu não é vítima daquela situação. Tu simplesmente fez a escolha e, consequentemente, obteve o resultado. Né? E aí, se a gente, o dia que a gente consegue compreender isso, eu digo, fica tão mais leve, né? Porque daí tu não culpa ninguém, não responsabiliza ninguém, mas também assume as tuas responsabilidades sem culpa. Assume a responsabilidade que naquele momento era aquilo que tu escolheu, era assim que tu compreendia, tá o resultado ali, toca o barco, né? E vamos embora, e não existe culpado, né? E nem o inocente, existem situações. Eu acho que o dia que a gente conseguir ver tudo assim, né? Conseguir realmente vai ser bem mais fácil. Bah, muito mais. Bom, quer ler um pouco, Bia? Eu nem sei onde é que tu parou. Posso ler, a gente já na página.
Na Acho que é página dessa quarenta e forma. quatro. Bom, eu vou ler ali de novo, então. Tá. Dessa forma, enquanto paga seu débito com o karma do passado, você está convertendo a adversidade num benefício que poderá lhe trazer riquezas e satisfações. É a transmutação do seu karma numa experiência positiva. Você não se livra realmente do karma, mas consegue usar um episódio ligado a ele para criar um karma novo e positivo. A terceira maneira de lidar com o karma é transcendê-lo, ou seja, é entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. É como lavar roupa suja no riacho. A cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas. Continua mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa ou transcende os obstáculos de seu karma, entrando e saindo do seu eu profundo, de seu íntimo. Isso é feito através da prática da meditação. Todas as nossas ações são episódios ligados ao karma. Beber uma xícara de café, por exemplo, é um deles. A ação gera memória. A memória tem a capacidade ou o potencial de gerar desejo. E o desejo gera novamente a ação. Os processadores operacionais de sua alma são o karma, a memória e o desejo. A alma é um feixe de consciência que contém as sementes do karma, da memória e do desejo, tornando-se consciente dessas sementes. Você passa a ser um gerador consciente da realidade. Ao se transformar em um escolhedor consciente, você passa a gerar ações transformadoras para si e para os que estão ao seu redor. E é só assim que precisa fazer. E como o karma é transformador, tanto para seu íntimo quanto para todos os que são afetados por ele. Seu fruto será a felicidade e o sucesso. Bom, esse capítulo de hoje nós já encerramos também, né? A gente está lendo em questão de meia hora mesmo com as nossas posições, mas eu acho que entrar num outro capítulo, não sei se tu acha que seria o ideal. Não, porque eu acho que não vai dar tempo, né? Vai acabar que a gente Teria vai ter que. mais uma meia hora e entre conversa. Eu também acho melhor a gente vai falando, vai comentando e Uhum. vai. Agora é a aplicação da lei do karma ou de causa e efeito. Você pode colocar a lei do karma ou de causa e efeito em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Observar as escolhas que vai fazer hoje, a todo momento. E na observação dessas escolhas, trazê-las para a percepção consciente. Ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os momentos do futuro é estar plenamente consciente do presente. Toda vez que for fazer uma escolha, pergunte quais serão as consequências dessa escolha. Essa escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que serão afetados por ela? E o terceiro é pedir então a orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou de desconforto. Se a escolha for de conforto, entregar-se totalmente a ela. Se a escolha for de desconforto, parar para ver as consequências daquele ato com sua visão interior. Essa orientação permitirá fazer as escolhas corretas e espontâneas, tanto para você quanto para os que o circundam. Algumas coisas assim até a respeito disso que me aconteceu. Eu ontem saí para caminhar com o Iradi e aí era numa estrada de só mato verde, né? E era subidas e descidas. E aí a gente foi indo. Depois, na volta, eu olhei uma subida imensa. Eu digo, a gente vai ter que subir aquilo. E ele, sim, né? Eu olhei, eu digo, bom, vamos ter que subir, né? Não tem escolha. Ia ter que subir. Mas quando chegou próximo, parecia tão menor aquela lomba. E aí a gente aplica aquilo que a gente aprende, né? Se tu tá distante, às vezes tu olha o obstáculo, ele é muito imenso. No entanto, quando tu chega
tu sofre por antecipação, porque tu já começa a imaginar como é que vai ser subir, toda aquela coisa. E aí, quando tu chega próximo, né, tu já adquiriu resistência, e aí tu sobe e vê que não era tão grande assim quanto parecia ser. Uhum. Então, eu acho que isso tem muita relação com também viver essa questão do presente. Né? Outra coisa aqui que me reportou, isso que ele dá a aplicação, foi as constelações. Porque eu lembro, na verdade, nem as constelações, o curso do Sayan, né? O curso de cura quantum, aquele exercício em que a gente faz do nosso comportamento, que o nosso comportamento quando nós somos maduros e quando nós somos Uhum. crianças, tá? E realmente a gente passa um bom tempo sem perceber as atitudes nossas de criança. E a gente tem ela Uhum. várias vezes no dia. Depois do curso, óbvio, a gente começa a prestar mais atenção nas nossas escolhas, nas nossas atitudes e percebe quando é a criança escolhendo, né? Quando é ela se Uhum. comportando de isso é meu e eu quero que seja assim. E sem ter a maturidade do adulto em perceber se realmente deve ou não ter essa atitude e querer, né? Ou fazer essa escolha. Uhum. Então, lógico, ele coloca assim, eu acho que é uma forma, né? E da gente começar a praticar. Mas tem muitas coisas que envolvem tudo isso, né, Denise? E até essa questão Uhum. de perder o coração. Depois de determinado período da vida, muitas pessoas já criaram muitas cascas em volta desse coração. Então, elas não conseguem acionar isso, né? Uhum. Óbvio que a meditação, que é uma das fórmulas que ele dá, para a gente conseguir chegar de novo nesse estágio de liberar essas cascas que a gente colocou para evitar o sofrimento e conseguir perceber essa escolha, né? A fazer a escolha de forma Uhum. consciente. É assim que eu vejo. Não sei como tu pode colocar e ver isso tudo. Eu acho que, para mim, o que mais chama sempre a atenção é a questão do assumir a tua responsabilidade diante do karma. Uhum, Porque a gente está sempre em busca de uma resposta para aquilo que está nos acontecendo, né? uhum, Mas a gente nunca consegue ter uma visão ampla de por que que as coisas estão acontecendo. E sim. dentro da filosofia que eu espírita, né, que foi onde eu me desenvolvi, a Uhum, gente sabe que muitas vezes a gente participa do karma de outra pessoa por escolha, por uhum, abnegação, né? Às vezes é importante que a gente passe determinada coisa para que as pessoas à nossa volta entendam a situação delas. Isso a gente percebe muito dentro da literatura kardecista, quando, por exemplo, eu escolho ter uma doença X para que as pessoas que estão à minha volta consigam entender também certas coisas, né? Então, acho que o karma ele tem que parar de ser visto como uma questão de castigo, né? uhum, Porque a gente coloca muito isso, eu estou sendo castigada pelo que eu fiz. E a gente uhum, usa essas expressões, eu devo ter feito horrores na outra vida, né? Eu uhum. devo ter jogado pedra no Cristo. São coisas que a gente vai assumindo, né? E realmente, se a gente for olhar na lei da reencarnação, provavelmente nós jogamos pedra no Cristo, porque de tantas encarnações a gente hoje deve estar encarnando aquilo que se fez, né? Há tanto tempo Aham, atrás. Mas o karma não é uma coisa que pune, o uhum. karma é uma coisa que ensina, né? Então, eu acho que essa visão é uma coisa que a gente tem que começar a mudar para até aproveitar melhor as situações que acontecem. Uhum. Porque se não aprendeu agora com o resultado que está te trazendo a tua escolha, tu vai ter que te colocar à prova para escolher de novo, para poder entender e não viver de novo o mesmo karma. Então, Sim, se tu olhar as coisas que te acontecem, as coisas que tu considera karma como aprendizado, as coisas ficam bem mais leves para serem vividas, né? sim. E nem tudo é responsabilidade do outro. Eu não Uhum. posso, eu tenho que assumir aquilo que hoje a minha vida é, porque eu assim escolhi. Eu não Uhum. posso hoje dizer que eu que estou vivendo determinada situação porque alguém me fez alguma coisa, ou porque alguém escolheu por mim, ou porque alguém me direcionou. Mesmo que eu seja uma pessoa que tenha tido um impulso de outra para fazer determinada coisa, eu escolhi fazer. De Uhum. forma inconsciente ou não, mas eu escolhi fazer.
né? Então, sim. tudo para mim é um aprendizado. E meu aprendizado começa quando eu começar a entender que o karma não é um castigo, né? O Uhum. karma para mim é um aprendizado. A palavra karma tem peso, né, Denise? Tem. Quando eu vi que esse capítulo seria karma ali, para mim descrever, e que eu botei causa e efeito parece que ameniza um pouco o peso Uhum. de karma, da palavra karma, né? É. Até porque principalmente eu, e tu é mais jovem do que eu, mas mesmo assim já vem num momento em que era aplicado, como tu disse, era aplicado de tipo Uhum. pagamento. Karma, pagamento Uhum. e um pagamento bem Pesado. pesado, né? Com muito Uhum. peso. E aí resignação, né? Aí eu tenho que me Uhum. resignar, tenho que sofrer para. E hoje já o conceito já não é esse, mas a palavra ainda continua tendo esse peso. Uhum. Né? Continua, lógico, a forma que ele emprega aqui é completamente diferente, é aberta que tu vai ter que responder, porém a forma que tu vai responder pode ser uma boa escolha, como tu colocou, né? Uhum. Fiz alguma coisa de ruim, posso fazer de benefício e não necessariamente sofrendo para isso, né? Posso Uhum. contribuir de forma benéfica para as outras pessoas e, consequentemente, vou estar acertando ali. Existem coisas que talvez não tenha muito escapatória, né? Como tu me diz, Uhum. a questão da doença. Tem pessoas que escolhem, mas são escolhas, né? Uhum. São escolhas. Ficar ali naquela condição, às vezes vegetativa, por anos a fio, porque além de contribuir para si, provavelmente ainda contribui para todos que estão ali em volta, porque Uhum. não é só para um, né? É para todas as pessoas sempre que estão envolvidas, né? E aí, Uhum. acho que o momento que a gente conseguiu olhar que tudo que o universo nos traz é uma forma de ensinamento e de acordo com a capacidade que a gente tem para compreender, fica melhor entender e passar por algumas situações mais rápidas, né? Uhum. Então, acho que é Uma, isso, né? uma Não sei coisa se... que me lembrei agora, que sempre eu falava nas palestras, era a questão do porquê que está acontecendo, né? Por exemplo, um pai que é tirano com a filha, né? Não Sim, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, é o meu karma. Eu devo ter traído ele, eu devo ter feito determinada coisa que gerou, né, essa tirania dele sobre mim. Mas muitas vezes essa condição que tu vem, né, dessa filha submissa com um pai tão tirano, ele está vindo para te ensinar justamente a reagir, a tu aham, conseguir te posicionar a ponto de quebrar esse vínculo, né? E aí, nesse caso, o karma não existe da forma que a gente enxerga. Ah, esse sim, pai está fazendo isso porque eu fui má para ele em outra vida. Não, ele está fazendo, está tendo um papel, né, até ruim na vida que ele escolheu para que eu aprendesse a não me submeter a esse tipo de tirania, né? uhum, Então, é aquilo, tudo é um ensinamento. Dependendo da maneira como tu olhar e tu uhum, absorver, tudo vai ser um ensinamento para ti, né? com certeza, Então, tudo isso. nesse ponto, o karma é bom. E sem julgamento de preferência, né? Porque é isso, na verdade, quando a gente vê uma situação, a gente já parte para o julgamento, né? E a Aham, gente nem sim, sabe, porque na verdade não sabe, a gente não sabe da gente que dirá do outro, né? sim. Acontecem situações conosco que a gente fica sem compreender, né, num primeiro momento. Mas então, se eu não consigo entender muitas coisas minhas, eu vou ainda tentar entender do outro e julgar quem está certo, quem está errado. Então, o mínimo que eu posso ter, como eu disse ali, né? Quando eu não consigo ter empatia, porque eu não entendo a situação, então que eu tenha respeito, né? E Uhum, diante de algumas situações, até que eu faça orações para que amenize, enfim, para que aquela pessoa uhum. tenha mais consciência diante de algumas ignorâncias que ela age, justamente por ser leigo e falta de conhecimento, né? É, e tem uma Mas, coisa enfim, que, por exemplo, tu chegar, digamos que a gente tem uma situação e eu saio prejudicada, né? E dentro da minha visão e do meu julgamento, o tu saiu muito menos prejudicada do que eu. E eu digo, sim, poxa, né? Essa pessoa
fez tanto e só tirou isso dela, e eu perdi tudo. Só que Aham. eu vi uma vez o Divaldo falando sobre isso, e ele falava assim que a gente não sabe a importância que tem aquele mínimo que aquela pessoa perdeu. Talvez Sim, para ela aquele mínimo seja de um peso enorme e cause muito mais dano para ela do que eu que perdi muito mais, né? sim. Justamente porque a gente não sabe as condições pregressas de cada espírito, né? Uhum, Cada um está recebendo aquilo que realmente está dentro da sua condição de conseguir lidar, né? uhum. Bom, acho que é isso, né? A gente ficou de lição do primeiro capítulo da potencialidade futura de aprender, recapitulando, aprender a silenciar, Uhum, aprender a ter contato com a natureza e o não julgar. Do dar e uhum, receber era perceber tudo que a gente recebe no dia, dar um presente para as pessoas que a gente encontrasse através de uma oração, uhum, bênção, e fazer transitar a nossa riqueza como uma forma do ir e vir, né? E hoje uhum, a gente fica com essa lição de prestar atenção nas nossas escolhas e na uhum, perguntar para o corpo, né? De preferência ali no chakra cardíaco, no coração, e uhum. ouvir a resposta dele do incômodo ou não incômodo antes de tomar essa decisão, essa atitude. Aham. É isso, né, E aí? Denise? Aham. E semana que vem a gente vai passar para fazer no Face, como é que tu acha? Eu acho que o que tu acha de tentar no Face? Tu acha que Eu acho que valeria a sim, pena? porque tem muita gente pedindo para fazer pelo Face porque não tem acesso ao Instagram. Então tá, E, então enfim, a vamos gente lá. pode. Daí a gente É, bota no depois eu. folderzinho lá como é que vai ser. Aham, tá. E a semana que vem vai ser a lei do mínimo esforço, né? Vamos Uhum. ver aí, onde ele fala que não é preciso tanto sofrimento para adquirir as coisas. Sim, dá para ser mais light. Vai ser mais tarde. Então tá, gratidão. A gratidão Gratidão, a vocês Bia. ficarem com a gente e os que vão assistir futuramente. Gratidão. Tá? Gratidão. Obrigada, Cláudia, Beth, a Simone, enfim, todos que apareceram por aí. Obrigada. Tá. Beijo. Tá, Deise? Beijo. Tchau. Tchau.